15 bilhões de dólares para atividades que beneficiam o setor cultural. Estados Unidos. França, 8,3 bilhões para beneficiar o setor cultural. Canadá, 4,7 bilhões. Noruega, 54,9 milhões de dólares. Tudo em dólar, tá? Coreia do Sul, 269 mil milhões de dólares. E assim por diante. Voltamos para falar de cultura, incentivo à cultura, não no sentido técnico, né? Cada coisinha que tem que ser feita. Vamos discutir essa questão, se o Brasil tem que investir nisso ou não, e como alguns outros países fazem. Eu sou urbano, esse é o Paradoxo Urbano, e ainda não temos corte, não temos vinheta, não temos nada, porque isso aqui é só um projeto ainda iniciando, não tenho qualidade técnica para isso. Então, por enquanto, é assim que vai ficar. Como vocês viram aqui, todos os grandes países do mundo investem em sua cultura. Tá? Isso não é novidade, isso não é uma coisa nova, não. Isso é um fato existente e que muita gente no nosso país acha que é besteira. Né? Pessoas que eu costumo chamar de entreguistas, que babam o ovo pro que vem de fora, e aqui não pode ter. São os nossos síndromes de vira-lata, os capachos, como o Gessé Souza fala no seu livro Elite do Atraso, Classe Média no Espelho. Ele usa exatamente esse tema, né? São pessoas que babam o ovo para tudo que vem de fora. E quando olha para o Brasil, não. O Brasil não pode, o Brasil não presta. Temos vários casos. Teve gente em mesa cast aí, famoso, falando besteira sobre funk, falando bobeira sobre a Lei Rouanet. E a questão é uma só. Investir na cultura é essencial para qualquer país. Não importa o país. Alguns idiotas falam de guerra cultural, né? E eu diria que nesse sentido é uma guerra cultural, mas não nesse sentido das ideias, da maldade e tal. Até tem, não é uma questão de julgar nesse momento. A questão é que todo país tem uma história, todo país tem uma visão, todo país tem uma forma de fazer arte. A arte não é o que você gosta, a arte não é o que eu gosto, a arte não é necessariamente algo que a gente vai gostar. A arte é tão complexa que é muito difícil dizer o que é arte. Né? Já tivemos debate se jogo era arte, né? Discutir se funk é música, e aí seria uma arte, e assim, pipipi, papapá. A questão é que tudo isso é arte. Gostando ou não, entendeu? Você pode ser um mané que baba ovo só pra músicas clássicas europeias, tal. Você gosta? Bacana, também acho legal. Mas não é porque isso é arte que o resto não é arte. Entendeu? A maioria das pessoas que falam isso são um bando de frustrado. Nós estamos ligados quem é, né? Mas o que eu quero comentar aqui é que todos os países, como vocês viram aqui, tem uma matéria do Estadão de 2021. Não dá para chamar o Estadão de um jornal esquerdista, né? Que aí até pelo Covid teve um impulso muito grande nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou voltar a repetir aqui o que eu comentei para a gente poder analisar. Estados Unidos, um aporte cultural em 2020. O investimento aconteceu após a perda de receita bruta de 75% das galerias de artes no segundo semestre do ano passado, no caso 2020. Segundo informa a Art Dealers Association of America, eu não sei falar inglês. Então, no governo do ex-presidente Trump, os Estados Unidos optaram por um subsídio amplo de 15 bilhões de dólares em atividades que beneficiam o setor cultural. Por sua vez, durante a corrida presidencial, a candidata a vice-presidente do Partido Democrata, Kamala Harris, foi muito específica ao prometer a criação de um fundo nacional para artistas, galerias, artes contemporâneas e tudo mais. A França injetou 8,3 bilhões de dólares. A Alemanha, 2,3 bilhões de dólares, sempre dólar. Quer dizer, 8,3 bilhões de dólares americanos, uns 40 milhões de reais.
né? E aqui de várias maneiras, tá? Temos aqui incentivo no sentido da verba de ministérios públicos, é, no sentido federal, temos verbas de secretarias, né, estados, municípios. Direta, né? O valor, pega o projeto, o valor é tanto, ou pode ser em desconto, né? Imposto de renda. Por sinal, muitos, né? Muitos liberaloides aí que nós temos na internet falam que não tem que dar em dinheiro, tem que descontar imposto. Aí quando tem a lei Rouanet, os caras choram, né? E até quando eu postei esse vídeo, um amigo meu do Facebook compartilhou e o pessoal falou pra gente falar disso. Se formos olhar no nosso país chamado Brasil, pois eu quero falar aqui da questão da Alemanha, tudo, nós temos várias formas de incentivo. Temos a federal, temos a estadual e também temos a municipal. Então a gente tem a famosa Lei Rouanet, que é aquela que dá desconto no imposto para as empresas que quiserem apoiar certos projetos. Temos editais de fomento, que são aqueles que colocam um valor nesse edital, por exemplo, R$ 1 milhão, e falam que 10 projetos vão ser aprovados, cada um ficando com R$ 100 mil. E os projetos, para serem aprovados, têm que apresentar certas coisas. Então, se o projeto, vou falar do que eu conheço mais, é um jogo, né? Então, normalmente, fora em caso específico, não tem um tema. Mas você fala, eu quero fazer um jogo de navezinha, um tema de anime, com visual de anime, mas com uma temática retrô. Quero fazer um jogo de plataforma que conte a história, ao invés de ser um Sonic um pouco espinho azul, que conte a história de um Chihuahua. Então você vai apresentar o seu projeto de jogo para esse edital, vai concorrer com muitas pessoas, vai ter avaliação, vai ter um júri. O júri não pode ter contato, não pode ter trabalhado nas empresas, só tem todas as regras. E se você for aprovado, você vai receber o dinheiro, tendo que apresentar vários documentos e vai receber o valor e tendo um prazo para entregar. Então ele está incentivando projetos. Esse incentivo pode ser tanto para uma área que está começando, que ainda não consegue, digamos, engatinhar com as próprias pernas, né? Andar com as próprias pernas. A área está engateando, mas não consegue andar. Uma área que já tem uma certa formatação, mas que traz um bom retorno se incentivado. E também editais específicos, por exemplo, um edital para falar da cultura iorubá, né? Que é fazer um projeto, então 10 projetos serão aprovados, pessoa física, pessoa jurídica, e tem que falar desse segmento. Temos o caso agora da questão dos Yanomamis, não vamos falar exatamente dessa, mas provavelmente teremos alguma coisa de projeto para dar um impulso nessa questão, mostrar para as outras pessoas a cultura dos Yanomamis, e com isso você mostra para as pessoas, tanto do seu país quanto fora, a parte dessa cultura que está sendo incentivada. Isso vale para música, isso vale para teatro, isso vale para cinema, isso vale para um monte de coisa. Temos também incentivos privados. Eu acho que no Brasil eles são bem poucos, né? Poderiam ser muito mais, mas também não muito. Há uma ressalva, porque qual que seria uma das falhas da Lei Rouanet e também de incentivos privados, que aí eles estão direcionando o que eles querem apoiar como cultura. É por isso que não pode ter só esse tipo de incentivo. Temos que ter vários caminhos. Então, quando temos uma Lei Rouanet que libera para que eles captem, essa captação de 10 bilhões, muitas dessas empresas vão querer apoiar um projeto da Cláudia Raia, da Cláudia Leite, falo sempre dos dois, né? Ou da Regina Duarte, whatever. Porque já tem um nome e sua marca fica bonita lá. Por isso que tem que ter dentro disso regras limitadoras,
né? Então a empresa só pode liberar do seu imposto tantos por cento para cada projeto. Então aí não adianta que o show da Cláudia Raia está querendo 5 milhões, mas sua empresa só pode dar 100 mil. Então 100 mil. Mas você pode dar mais 100 mil para outro projeto, 100 mil para outro projeto, 100 mil para outro projeto, 100 mil para outro projeto. 100 mil. E assim por diante. Assim como você vai ter outros tipos de incentivo que são livres para as pessoas criarem o que elas bem entenderem dentro daquele segmento, música, teatro, jogos. Então você permite. O que acontece com isso? Várias coisas. Várias coisas. Primeiro, você mexe com a economia. Um projeto que recebe R$ 1 milhão, que vai durar um ano, vamos falar 120, 1.200.000 para ficar divididinho assim, né? Então 1.200.000. Então ele tem 100 mil por mês. Ele contrata lá 50 pessoas. Então você tem 50 pessoas com um ano de trabalho garantido, recebendo o seu dinheiro para fazer o trabalho lá específico. E isso afeta as famílias dessas pessoas. Indiretamente isso vai afetar tudo que envolver a economia em volta dessas pessoas. Elas comprar comida, elas comprar equipamento, fazer um curso e tudo mais. Então você vai fazendo o quê? A economia só girando. E como falei no outro vídeo, minha filha tá aqui, tá falando, tá vendo? Quando você põe dinheiro na cultura, esse dinheiro volta maior pro governo. O governo americano, vou fazer aqui, eu separei vários links. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu encontro. Muito link. Eu tenho que criar uma sequência para falar melhor, né? Como eu disse, é um trabalho que ainda está se iniciando, eu estou bem perdido. Aqui, por exemplo, o relatório publicado em março, essa matéria aqui é 2019, né? Março daquele ano, pela National Endowment, não sei falar isso, of the Art, e pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos, mostra que o setor de arte e da cultura americano contribuiu com mais de 800 bilhões para o produto interno bruto dos Estados Unidos. Considerando o valor do dólar americano nesse período de R$4, isso significa 3,2 trilhões de reais, aproximadamente 3 vezes mais do que o valor esperado da economia a ser produzida pela reforma da presidência pública proposta pelo governo Bolsonaro. Então quer dizer, os caras pegaram com investimento cultural, o retorno para eles deu um pau, humilhou essa reforma besta, inútil, como a maioria das reformas apenas focada em agradar o mercado, que não ajuda em nada, não trouxe grandes benefícios para o país. Então esse incentivo público trouxe. Aqui, ó, o setor cultural corresponde a 4% do PIB americano, à frente de setores como construção civil, transportes, mineração, agricultura. Na verdade, é só menor do que os setores de saúde, assistência social e varejo em geral. Né? A contribuição da arte para a economia americana corresponde a aproximadamente metade do PIB do Canadá. E é maior do que o PIB da Suécia e da Suíça. Mais impressionante ainda é verificar que a taxa de crescimento anual do setor nos últimos anos foi de 4,2%, quase o dobro da média americana no mesmo período, 2,2%, o que sugere a manutenção da relevância econômica do setor no futuro próximo. Então o que nós podemos ver aqui? Que o setor americano de cultura é uma máquina de fazer dinheiro. Né? Lembrando que, por exemplo, jogos passaram o cinema de arrecadação. Tá? Só para contar essa parte aí. E por que os Estados Unidos faz isso? Voltando lá. Então a gente mexeu primeiro com o dinheiro. Isso, pôr dinheiro na cultura dá dinheiro. Né? Ao pessoal que estiver vendo aí e falar sobre questão econômica, investimento, renda fixa, tesouro direto, me diz aí
Me diz aí um que retorna para você 50% a mais, né? Se você investir 100, volta 150. Se eu vou investir 1 milhão, volta 1,5 milhão. Fala pra mim. Garantido, garantido, com estudo. Eu tô falando 50% porque, né? Alguns falam 59%, alguns falam um pouco mais. 50%, amigo. Tem? Então, dinheiro na cultura é bom para economia. Tchau. Outra questão. Você não move só economia, você cria um senso coletivo de pátria quando você eleva a cultura. O Brasil falha nisso, muito, né? Muita gente. Isso não quer dizer que você só porque a sua cultura é forte você não pode gostar da cultura dos outros. Longe disso. Mas admirar, entender, apreciar a sua própria cultura do país que você nasceu é fundamental como nação. Entendeu? Você acha que os Estados Unidos passa filme toda hora de guerra, mostrando que eles são foda, que eles não sei o que não sei o que lá, só pelo prazer de fazer isso? Não, amigo. Eles estão falando pro povo dele que eles são foda. Então falando pro resto do mundo que eles são foda. E não só nesse sentido, não só no sentido de militar, no sentido cultural, grandes obras, tudo mais. Tudo isso impulsiona. Né? Não é à toa que em vários acordos bilaterais, né, de países, tem essa questão cultural envolvida. Os Estados Unidos, num acordo junto com a França, fez questão de colocar que a França colocasse ali a introdução da cultura americana ali, né? Libera mais sala de cinema, de teatro, tudo mais. E a França aceitou, amigo. Entendeu? Como eu falei no outro vídeo, a Coreia do Sul começou com esse investimento. Que nos traz aí o K-pop, nos traz o Psy e tudo mais. Quando eles viram que o país deles estava abarrotado de cinema americano. Né? Tem lá, como eu falei, o documentário na Netflix chama Explicando. Tem um episódio que fala sobre o K-pop. E que, salvo engano, vou até rever ele. Teve um período que todas as salas do cinema da Coreia do Sul estavam com filmes americanos. E os caras falam, não, mano, e a nossa cultura? Onde é que nós estamos nesse rolê? Né? E aí os caras falam, opa, vamos mudar isso aqui e vamos começar a investir. Porque não adianta também, né? Ah, não, no cinema internacional só pode 50%. Vai. E aí, e o cinema nacional? Tem a oferecer? Não tem, porque não tem dinheiro. Né? Então precisa. Então se você gosta de filmes, por exemplo, Cidade de Deus, Tropa de Elite, Central do Brasil, todos esses de alguma maneira têm um investimento, têm um incentivo para a cultura. Ah, mas eu não queria ver um filme X. Amigo, você não vai. Um monte de filme americano você não vê também. Ou não faz sucesso, ou não é tão interessante. A maioria das pessoas só conhece os filmes famosos. Né? Ou argentinos, ou chilenos, assim por diante. Você acha que conhece todo filme maravilhoso? Desculpa aí, tem. Argentino que tem? Não, mas tem filmes fantásticos que não chegam até a gente. Né? Na Coreia do Sul, eles têm um aplicativo que é tipo um Netflix só de coisas da cultura deles. Então é só cinema coreano, peça de teatro, né? Tudo que puder ser transmitido. Isso seria muito louco no Brasil. Né? Você põe um negócio lá e você coloca, toda a TV tem que vir com o app. Toda a TV tem que vir com esse cara. Todo smartphone tem que vir com esse cara. Entendeu? Que você vai colocando no povo a sua própria história. Ela pode ser fantasiosa em alguns sentidos, pode ser romantizada, tudo mais. Nem sempre a história é contada da maneira crua. Não importa. Tem que ter. Né? E também você faz aquilo que a gente comentou no outro filme, que é o soft power, que é o poder de atrair tanto recursos quanto pessoas, recurso financeiro quanto pessoas, para o seu país. Entendeu? Você acha que o pessoal quer ir para os Estados Unidos, tal, não sei o que, só porque é um país grandão? Não. Tem uma questão de ver o cinema, sempre ver o teatro, sempre ver como aquele país é incrível. E não importa se aquilo é verdade ou não. Já ouviram falar sobre a Skid Row? A maior cracolândia do mundo? É lá nos Estados Unidos. Mas não vai aparecer isso para vocês, para ninguém. Ninguém vai ficar falando disso. Né? Então, isso é outra questão.
Importante trazer essas pessoas, as pessoas querem conhecer a nossa, aprender a nossa língua, visitar nosso país, vários lugares, ver um filme, pô, eu queria ir nesse lugar aí. Por que você tem vontade de ir na Coreia do Sul? Você acha que nasceu do nada? Não, você assistiu um filme, você viu o K-pop, você assistiu uma animação, viu um dorama. E isso vai trazer tanto gente querendo talvez morar no seu país, trazendo conhecimento, e financeiro também, porque as pessoas vêm aqui para gastar. É... Então, nesse sentido, o incentivo público é fundamental. Ele é essencial para que as coisas voltem a crescer, para a economia crescer no país e para que nosso país volte a ser aquelas coisas que as pessoas querem olhar para o Brasil e querem vir para o Brasil. E diferente, amigo, se você gosta disso ou não. Se você gosta de carnaval, se você gosta de funk, se você gosta de axé, de sertanejo, tudo, tudo que é uma manifestação cultural desse povo merece e deve ter incentivo. Algumas mais, outras menos. Não. Muito tempo, como eu comentei, se questionava se jogo devia receber, se jogo era cultura. Talvez um jogo que é um RPG com a fantasia europeia, só tá falando a mesma coisa, né? Até isso merece, porque esse pessoal que tá criando isso tá trampando, tá pagando imposto, tá gerando um monte de coisa. Então tem que ter também. Tem que ter editais específicos? Tem também. Então vamos fazer joguinho falando dos Yanomamis. Vamos fazer jogo falando do sertão. Vamos fazer jogo falando com um tema de guerras que a gente teve no país. Ou um jogo falando da música, de vários temas. Isso também vale para ter festival, isso vale para ter documentário, livro, tudo. É claro que não é para gastar o PIB todo do país nisso. Mas o Brasil, em algum ponto aqui, vou deixar esses links aqui no comentário, não gasta nem 0,5 pelo que eu vi do seu PIB. Isso, na matéria que eu vi, era uns 10, 15 anos atrás. Então pode ter aumentado. Mas duvido que seja 1%, 2%. E deveria ser. Isso é parte do processo que vai ajudar esse país a crescer. Tem que ter regra, tem que ter avaliação, tem que ter projeto, tem que ter toda ali um controle para que isso não vire o suposto carnaval que eles acham, né? Que até agora não se provou. É que nem quando os caras falam do BNDES. Ah, que é a mamata. Aí os caras vão olhar lá, não acha nada errado e acha amigo do ex-presidente. Né? Já tá virando um drama isso, porque o Lula, nosso atual presidente, disse que o BNDES vai voltar a incentivar projetos de fora. Aí os caras, a roubalheira começou. Só não apresentou projeto ainda, não apresentou provas sobre essa roubalheira. E aí a gente tem pessoas falando que a Cláudia Raia, mantendo esse tema, não devia porque ela já é famosa. A Cláudia Raia é famosa, mas você acha que ela tem dinheiro para bancar um projeto de 5 milhões de reais? Não sei. Talvez não. Entendeu? Ah, pega a empresa no banco, com a taxa de juros do banco. Aí você vê outros projetos, você acha uma empresa do pessoal que chorou, que pegou dinheiro de BNDES. Né? Senão eu vi tava num evento e o cara de um estúdio de jogos falou mal de dinheiro público, não sei o que. Não sei se ele é alguém importante no estúdio, mas meses depois tá o estúdio do cara pegando, o estúdio que o cara trabalha pelo menos, pegando dinheiro do BNDES. Os caras ampliaram a empresa, contrataram gente, não sei o que, papapá, cresceram, o que eu acho que tá certo. Conseguindo ali, no caso do BNDES, tem que pagar direitinho, devolver o dinheiro, prestar conta, tudo. Tamo junto, né? E eu. É nóis. Tá certo? Se isso aqui crescer, se isso aqui aumentar, se isso aqui melhorar, quero ver se eu trago pessoas que trabalham em vários setores culturais para falar mais sobre isso. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a SPCine, né? Sempre tem edital para jogo, para projeto de dança, para teatro. Então seria legal ter alguém aqui para falar das questões mais técnicas sobre isso. Né? Não é fácil conseguir esses projetos, isso também tem que ser revisto.
Essa questão de, por exemplo, o projeto da Cláudia Raia conseguir mais fácil, talvez seja uma questão de fama, não tem jeito. Talvez alguém lá falou no Monarch Talks, falou que acho que foi no Monarch, que paga para uma empresa e ela corre atrás. Talvez tenha que escrever isso, talvez tenha que é, 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 não permitir que seja uma empresa, não sei. É uma questão que se tem que se dar um debate, não é simplesmente, então para. Não é autofagia, não é para pegar o bebê e jogar embora com água suja. Temos que sentar, debater e sempre ir analisando para descobrir as melhores formas. Tá? Eu já estou fazendo aqui quase um pirula de tempo e eu acho que eu passei a ideia da questão. Todos os países do mundo fazem de várias formas, de várias maneiras, tanto pondo dinheiro como tirando imposto. Tem investimento federal, municipal, estadual, e isso é importante de vários lados. Temos, por exemplo, um caso da Lei Paulo Gustavo, que foi específica também, tem leis que são específicas para alguns momentos, que ajudou artistas pela questão da pandemia. Outro tipo de lei, outros tipos de incentivo, que é fundamental. Então tá bom? Então, não sei qual que é o próximo tema. Curte aí, compartilha, para que isso aqui se torne alguma coisa.